Paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, aí no seu trabalho, onde você está, no Uber, táxi, metrô, no trem, caminhando com você, enfim, aonde você está. Eu peço que esta manhã venhamos prestar atenção àquilo que Deus vai nos falar através da sua santa palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Para mim, como eu sempre digo, é uma satisfação estar trazendo a palavra de Deus, falando do amor de Deus, daquilo que Deus tem para nós seres humanos. Aleluia. E hoje quero tocar aqui num assunto, que é bastante polêmico, algo que todos nós, seres humanos, vivemos, desejamos, que é falar sobre o reino de Deus e a sua justiça, que implica também na busca do ser humano pelas coisas deste mundo, desta terra a qual nós vivemos. E Jesus ele vai nos ensinar nesta palavra a busca do reino de Deus e da sua justiça, qual é a fundamental prioridade para nós, seres humanos. Aleluia. Mas vamos orar, meus queridos, para a gente falar desse assunto que é importante para todos nós. Vamos orar e pedir a Deus a iluminação, a ajuda dEle, porque nós não podemos falar nada sem que Ele nos auxilie, sem que Ele nos ajude. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso Deus e Pai. Mais uma vez nos colocamos na Tua presença nesta manhã de quinta-feira, meu Senhor, para trazer a Tua palavra, meu Senhor. Aqueles que são simpatizantes do Evangelho, aqueles que já professaram a sua fé em Ti, ó Deus, aqueles que têm caminhado contigo, aqueles que estão, Senhor, à beira do caminho, aqueles que ainda estão, meu Deus, tutubiando em dois pensamentos, Senhor, aqueles que ainda estão perdidos, que não ouviram a Tua palavra, que esta mensagem, meu Pai, ela possa alcançar todas as pessoas, independente da sua cor, independente da sua condição social. Pai, que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Toma o primeiro lugar, Espírito Santo. Fala ao nosso coração, fala ao coração de cada vida, em nome de Jesus. A Ti a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Aleluia. Deus é maravilhoso, nos dá mais uma oportunidade de vida, Hoje estamos aí nessa quinta-feira, dia 28 de setembro, já no finalzinho de setembro, Alguns meses se passaram. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Aleluia. Deus é bom. Por mais que a gente passe por lutas, por mais que a gente passe por dificuldades na nossa vida, Deus ele é bom. Aleluia. Ele vem sempre trabalhar no nosso ser, no nosso caráter. Ele quer sempre nos moldar. Aleluia. Para que possamos chegar à estatura de varão perfeito, daquilo que Ele almeja para cada um de nós. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. O amor de Deus é grande pela humanidade. É tão grande que nós não podemos expressar esse amor em palavras. Aleluia.
que não tem palavras que nós, seres humanos, seres tão limitados, possamos expressar pelo amor de Deus, pelo amor de Deus expresso na cruz do Calvário. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A todos, ricos, pobres, brancos, negros, estrangeiros, aleluia, cultos, incultos, índios, não importa o que você é, não importa a sua cor, não importa se você tem intelectualidade, se você é uma pessoa sem instrução, se você mora em um palácio, se você mora em uma casa simples, humilde, de pau a pi, de madeira, de barro, se você mora debaixo de um viaduto, se você mora na rua, se você mora em casas feitas de papelão, se você mora em lugares inadequados para um ser humano, não importa, Deus te ama. Ele te ama do jeito que você é, Ele te ama independente daquilo que você possui. Aleluia. Aleluia. Por amor a ti, por amor a nós, Ele enviou o seu Filho ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado, daquilo que nos impede de termos um relacionamento com Ele, daquilo que nos impede de termos uma comunhão com Ele, daquilo que nos impede de caminhar com Ele. Jesus, Ele veio nos libertar. Ele fez aquilo que ninguém poderia fazer. Jesus fez aquilo que os sacrifícios de animais não poderiam fazer, porque eram imperfeitos aqueles sacrifícios. Mas o verdadeiro sacrifício perfeito foi Jesus Cristo. Ele foi imolado por mim e por você. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar vida, para nos libertar do jugo de Satanás. Oh, aleluia. Hoje, se nós estamos aqui falando dele, de Jesus, é porque ele abriu a porta. É porque ele, aleluia, nos deu hoje o direito de anunciar o Evangelho da salvação. Aleluia. Bom, meus queridos, e a passagem a qual nós vamos falar aqui, a qual o Espírito Santo nesta manhã tocou no meu coração, aleluia, está em Mateus capítulo 6, aleluia, no verso 33. São passagens conhecidas, por muitos irmãos, por muitos pastores, aleluia. Que diz assim a palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Como eu disse, é um texto conhecido por todos aqueles que são membros de alguma igreja, que frequentam, pessoas que têm o hábito de meditar na palavra. É uma passagem bem conhecida, E Deus me tocou. Eu estava nesta manhã pensando: Senhor, o que eu vou trazer? O que eu vou falar? Vou ler um salmo, pedir a Deus orientação. Vou falar de oração,
Aleluia. E Deus me tocou para falar nessa passagem, né? Da busca do reino dele e da sua justiça. Aleluia. Nós temos hoje aí uma teologia que já vem há muito tempo, né? Já há mais de 30 anos, 50 anos, que essa teologia ela é pregada no Brasil, não só no Brasil, mas ela começou ali na Europa, a teologia da prosperidade, onde muitas pessoas têm se lançado nesta teologia, né? Porque as pessoas passam por momentos difíceis na vida, têm seus problemas financeiros e elas se lançam, né? Quando vem alguém, algum pastor, alguém que tem um certo conhecimento teológico, alguém que já tem bastante trajetória, uma caminhada longa no Evangelho, e essa pessoa começa a propagar essa ideia, esse conceito de teologia, né, da prosperidade, as pessoas vão em busca, porque as pessoas estão em busca de melhorar suas vidas. Não é de hoje. O ser humano, ele luta, né? Luta para ter uma casa, um bom trabalho, ter uma vida estabilizada. O ser humano luta para buscar o alimento para dentro da sua casa, se preocupa com o que vai vestir. O pai de família que quer alimentar a família, né? Esposo, os filhos, da sua responsabilidade, né? O desejo de ter, muitas das vezes, de estar inserido em um grupo, né? De ser aceito. E as pessoas lutam pelas coisas materiais. O ser humano se preocupa muito com isso. Se preocupa muito no amanhã. Eles não entregam a vida, não confiam em Deus. E eles lutam. Se nós olharmos as pessoas do mundo, é isso que elas buscam. Elas buscam o sucesso, elas buscam o reconhecimento dos outros, né? Elas querem ser vistas, elas querem estar em destaque. E essa teologia da prosperidade entrou na igreja, né? Entrou na igreja de tal forma que hoje você vê muitas igrejas lotadas com esse pensamento, né? Com essa ideia de prosperar, porque eles não querem, que outrora, no passado, o povo de Deus, o evangélico, ele era chamado de povinho, né? As pessoas tinham a ideia de que nós, o evangélico, são pessoas que não têm cultura, desprovida de bens materiais, mas essa teologia entrou dentro da igreja e o que é que aconteceu? Pessoas que tinham o prazer de buscar a Deus, o reino de Deus, ela começou a olhar para Deus com outro olhar. As pessoas começaram a barganhar com Deus. Começaram a cobrar de Deus prosperidade, riqueza. Elas indagam a Deus que não aceita mais aquela condição, como se Deus fosse obrigado a fazê-las prosperar, enriquecer. A gente vê aí hoje um marketing grande dentro da teologia da prosperidade.
Aleluia. E as pessoas vão indo. E as igrejas estão abarrotadas. E são campanhas atrás de campanhas. Essa ideia de riqueza, ela já é bem antiga no meio judaico, né? Porque para os judeus antigos, tempo antigo, Moisés, aquela época, talvez até nos dias de hoje, para eles, Deus se evidenciava na vida de alguém quando a pessoa ela era próspera, né, rica. Então a ideia do judeu que quando a pessoa tinha riqueza era porque Deus era com ela, porque aquela pessoa era de Deus. Mas quando nós nos debruçamos diante da palavra de Deus, começamos a ler e começamos a ter um mínimo de conhecimento, por mais raso que seja, compreendemos que o reino de Deus, que ter a Deus é muito mais do que riqueza, que buscar a Deus é muito mais do que ter. E Jesus ele vai nos falar aqui, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a nossa prioridade, meu querido, não tem que ser as coisas do mundo, as coisas materiais desta terra, independente da situação a qual nós estamos passando, mas a nossa prioridade, ela tem que ser o reino de Deus. As pessoas hoje em dia vão para a igreja, estão lá lotados, buscam a Deus atrás de campanhas, o pastor determina uma oferta, um determinado valor que ela tem que trazer para que ela possa alcançar ali a sua graça, o pedido, a oração, como se Deus ele fosse abençoar ela por causa do valor que está dentro de um envelope. E o pastor diz, olha, é X. Ele começa a fazer limites, né? Para aqueles que têm muito, ele coloca um valor X e vai chegando até aquele que não tem nada, para que ele traga um certo valor, porque ele tem que apresentar o seu sacrifício diante de Deus, para que o seu pedido, a sua oração, ela seja aceita. Mas esse pensamento é errado, porque nós, seres humanos, não podemos barganhar com Deus. Não é aquilo que eu faço, não é minhas obras, mas é por aquilo que Jesus fez por mim. Aleluia. E pela vontade de Deus, porque Deus ele é soberano. Ele abençoa quem quer, quando quer e na hora que quer. Não é porque eu dei um valor X que ele vai ficar obrigado a me abençoar. E Jesus ele vai falar qual é a nossa prioridade. Quando nós lemos o texto todo, né? Ele aqui no capítulo 6, ele vai falar sobre o dar esmola. Nós não temos que dar esmola e ficar tocando trombeta. Não há necessidade das pessoas saber aquilo que eu faço para a obra de Deus. Se elas veem, amém. Se nos veem, também, amém. O importante é que ele está vendo. Aleluia. E ele vai exortar da questão da oração, de nós orarmos em oculto dentro do nosso quarto. Ele vai nos exortar da questão daquilo que está no nosso coração. Ele diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ele vai falar que nós não devemos adorar
a dois senhores, ou você vai agradar a um ou você vai desagradar a outro, né? Você não pode agradar a Deus e a Mamon, as riquezas, as coisas deste mundo. E ele vai falar outras coisas aqui que nós vamos ver. Jesus, certa vez, ele vai dizer que os gentios buscam essas coisas. Você vê hoje no mundo, as pessoas lutam para isso, para enriquecer, para ter. E essas pessoas vão se tornando cada vez mais ambiciosas, egoístas, pensam mais em si do que no seu próximo. Mas veja o que ele vai falar no verso 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Jesus está dizendo, olha, não ajunteis tesouro na terra, porque isso vai ficar propício às pessoas de má índole, elas vão roubar. Se a sua prioridade é só juntar riqueza, cuidado. Se a sua prioridade é só querer ter, enriquecer, se esse é o desejo do seu coração, tenha cuidado, porque o ladrão está à porta. Isso acaba, a traça acaba. E ele vai dizer, não ajunteis tesouro. Aí vai dizer, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ele está dizendo, olha, busca as coisas do alto, ajunta tesouro no céu. E que tesouros são esses, meu querido? É você amar o seu próximo, é você saber perdoar, é você saber estender a mão para o necessitado, é você fazer a obra de Deus, é você dar prioridade à obra de Deus, aquilo que Deus deseja. Quando nós ajuntamos esses tesouros, ninguém pode tirar o amor, a misericórdia, a bondade. E ele vai falar mais, porque onde estiver o teu tesouro, o vosso tesouro, aí também está o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? É a obra de Deus? É fazer a vontade de Deus? Ou é apenas ganhar dinheiro? Ou é apenas enriquecer? Tem pessoas que elas não têm tempo para Deus. Elas não têm tempo para a obra de Deus. Elas aceitaram Jesus, mas a vida delas é só para pensar no trabalho. É só pensar em ter. Elas não têm tempo para ir para uma escola bíblica. Elas não têm tempo para ir para um culto. Elas não têm tempo para orar. Elas não têm tempo para evangelizar, para ganhar almas por Rei. Desprezam as coisas de Deus. E quando vão, estão ali apenas para pedir, para buscar a riqueza para si, para pedir a Deus uma forma, uma maneira, uma estratégia de prosperar. Mas elas não gastam tempo na obra. Muitas vezes têm até vergonha de falar de Jesus para o seu vizinho. Mas elas querem ostentar o seu carro, a sua casa, e dizer, olha aí que Deus me deu.
porque eu sou de Deus. Mas as suas atitudes vão dizer o contrário. Porque quando Deus faz um ser humano, eu sempre friso isso, prosperar, é porque Deus tem um propósito de fazer aquela pessoa abençoar outras pessoas. É de fazer com que essa pessoa abençoe a obra, não pensando em receber em troca, mas dar sem segundas intenções. Mas hoje as pessoas dão oferta, dão dízimo, pensando em receber, pensando em prosperar. Elas não pensam em dar uma oferta, um dízimo, a obra de Deus, para manter aquela casa, aquele templo aberto, para poder receber outras pessoas que precisam do Evangelho. Para pagar a água, a luz, o aluguel, para que aquele local fique ali aberto, para que pessoas possam ali estar vindo orar a Deus. A gente vê hoje muitas igrejas ricas, prósperas, igrejas que mantêm suas portas abertas de dia e de noite. Louvado seja Deus por isso. Eu acho que uma igreja ela tem que realmente estar assim. Uma igreja que é aberta apenas à noite é muito superficial, porque nós vemos muito, hoje em dia as almas estão perdidas. E uma igreja ela tem que estar aberta de dia e de noite, é como um hospital. Tem igrejas aí, essas igrejas eu bato palma, que são abertas de dia e de noite. Se alguém precisar de uma oração, é só ir lá. Tem um pastor, tem um obreiro, mas tem igrejas aí que é aberta somente à noite. Porque eles não querem manter essas igrejas abertas, porque vai ficar pesado para elas. O aluguel, a luz, a água. Muitas das vezes eles não querem nem mais manter o obreiro. Tem igrejas aí que hoje em dia ela coloca para ser o dirigente o aposentado. O cara que é aposentado, que está recebendo algum benefício do governo, então eles colocam essa pessoa para dirigir a igreja, para ficar responsável por aquela subcongregação. Por quê? Porque eles não querem dar um salário, uma ajuda de custo para o obreiro, mas quer que ele se mantenha com o próprio dinheiro que ele ganha. Às vezes um salário mínimo. Porque a igreja em si, a instituição em si, não quer tirar do seu cofre um salário, uma cesta básica para manter aquele obreiro que às vezes tem a esposa, tem um filho, precisa pagar o aluguel. Como nós dissemos que temos a obra de Deus com prioridade se agimos assim? Tem muitas instituições aí ficando ricas, com dízimo, com a oferta dos irmãos, e muitos irmãos passando necessidade, muitos irmãos morando em situação precária, muitos irmãos que se locomovem de longe, e muitas das vezes a igreja não tem uma Kombi, um transporte para disponibilizar para esse irmão ou para essas famílias, que às vezes são muitas famílias que moram juntas, às vezes em outros locais, né, vizinhos, e eles vêm de longe para a congregação, a pé, de bicicleta. Às vezes precisa do irmão ir para um hospital e a igreja não tem um transporte, uma Kombi para levar esse irmão. Porque a igreja não quer ajudar, só quer receber.
igrejas que têm aí suas faculdades, pastores que abrem suas faculdades, né? Mas eu me pergunto, será que o pastor tem coragem de pegar 5 filhos de algum membro da igreja e colocar ali na faculdade sem que essa família pague? Porque tem muitos irmãos que não têm condição de pagar uma faculdade. Não tem. Uma vez eu perguntei, irmão, por que a igreja não escolhe 2 jovens da igreja ali e banca a faculdade para esses jovens? Jovens que realmente queiram estudar e queiram fazer os seus cursos, seja ele de qual for, de advocacia, de medicina. Porque depois esse jovem, ele vai testemunhar, ele vai lá na frente ajudar a igreja de alguma forma, com o seu serviço, ajudar, auxiliar com uma advocacia. O cara se forma em médico, pode estar ali ajudando o irmão, fazendo uma consulta. Mas a igreja, muitos estão apenas em busca dos tesouros desta terra. Não buscam, não dão prioridade para o reino de Deus. Não buscam a justiça de Deus. E a igreja hoje tem se perdido. A igreja se perdeu porque não adianta você dizer, pastor, que a igreja não tem recurso. Isso seria uma mentira. Porque a igreja, ela tem recurso. Mas ela não quer disponibilizar o recurso para ajudar os irmãos que passam necessidade. Elas querem apenas para si. Pastores que se enriquecem, colocam essa ideia de prosperidade na cabeça do irmão. O irmão fica como louco participando dessas campanhas, vende tudo que tem dentro da sua casa para poder prosperar. Buscam as coisas deste mundo em vez de estar dando prioridade ao reino de Deus, à justiça de Deus. O evangelho hoje está sofrendo, meu querido. Por quê? Por conta dessa teologia da prosperidade que adentrou no seio da igreja. Muitos líderes perderam a unção, a autoridade. O inimigo ganhou o território. A violência crescendo. Irmãos dentro de igreja, pastores que se separam por motivos banais, que já não lutam pelo casamento, não dão exemplo. Pastores que se separam porque a mulher ficou um pouquinho gordinha, porque envelheceu, e ele vai ali, casa com a novinha da igreja, e deixa aquela outra lá, muitas das vezes desamparada. E eu conversando certa vez com a minha esposa, eu disse, e quando os irmãos vão dizer, vamos orar pela família do pastor, eu me pergunto qual delas. Porque tem pastores aí que tem 2, 3 famílias. E por qual que você vai orar? Ora. Então os pastores têm que dar o exemplo. Porque estão perdendo a visão do reino de Deus. Não estão dando prioridade ao reino de Deus. Estão dando prioridade aos prazeres da carne, aos desejos da carne, à vontade da carne, do que dá prioridade ao reino de Deus, à justiça de Deus. O evangelho
se perdeu em meio a tanta bagunça dentro dos ambientes aonde se é para adorar a Deus, o púlpito aonde se é para expressar, para comunicar as verdades de Deus, hoje em dia servem para comunicar sobre seus candidatos a político, para ofender, servem para ofender irmãos, porque o irmão